A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 261º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago para a leitura os livros 4, 5 e 6 do profeta Esdras. A inspiração do dia. Suspensão das obras do templo pela oposição e recomeço da construção do templo e sua conclusão. No capítulo 4, destaca o versículo 1, os adversários de Judá. Os crentes sempre sofrerão alguma forma de oposição da parte dos ímpios. Os justos, que proclamam a verdade e que dependem inteiramente de Deus, devem responder a essa ameaça com oração constante e fé sincera. No versículo 2 destaco: deixa-nos edificar conosco. Os inimigos de Deus, provavelmente samaritanos, procuraram se infiltrar entre os judeus e interromper a construção do templo, fingir união e hipocritamente ofereceram ajuda num trabalho conjunto para o progresso da obra de Deus. Primeiro, esses inimigos de Judá afirmavam que adoravam ao Senhor Deus e que sacrificavam a Ele, igualmente com os judeus. Entretanto, tinham seus próprios deuses e não aceitavam a palavra de Deus escrita com a autoridade suprema para seu povo. Essa oferta enganosa de ajuda era um sinistro complô para subverter a fé e a dedicação do remanescente que voltara. Segundo as Escrituras, adverte que Satanás procurara perverter a mensagem de Deus e arruinar o santo remanescente, mediante ofertas de cooperação da parte de falsos crentes que não são leais à inspirada revelação da palavra de Deus. Terceiro, a unidade entre os que adoram ao Senhor é importante em ensino bíblico, mas essa unidade deve basear-se na fé sincera, na justiça obediente e na verdade revelada por Deus. No versículo 3 destaco: não convém que vós e nós. Zorobabel e Jesua recusavam-se a associar-se ao povo da terra, pois os israelitas viviam segundo o princípio bíblico da separação da idolatria e do comprometimento com o mundo. Essa recusa de aceitar uma religião mista levou à oposição e à perseguição contra os fiéis de Deus. Os adversários desanimaram o povo fiel por meio da intimidação, ameaça e deturbação das intenções dos fiéis. No versículo 5 destaco: até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Esta referência ao reinado de Dário é repetida no versículo 24. Este tipo de repetição é um método usado no Antigo Testamento para indicar que o versículo 24 continua onde o versículo 5 parou. A matéria entre esses dois versículos é um parêntese que completa o relato da perseguição movida pelos samaritanos até os dias do próprio Esdras. A seguir, o escritor retorna ao relato da reconstrução do templo. Note que os versículos 7 a 23 falam da reconstrução da cidade e não do templo. Certamente Esdras recebera um decreto autorizando a reconstruir a cidade, e aos samaritanos queriam que o mesmo fosse revogado. No versículo 6 destaco: sob o reinado de Assuero, escreveram uma acusação. Assuero reinou na Pérsia em 485 a 465 a.C. Inscrições antigas revelam que os gregos o chamavam de Xerxes. Os eventos do livro de Ester ocorreram no período acima, no seu reinado. No versículo 11 destaco: este, pois, é o teor da carta que ao rei Artaxerxes lhe mandaram. Esdra,
não menciona os pormenores da acusação que os inimigos de Judá fizeram ao rei Assuero, mas uma cópia da carta foi enviada, nos dias de Esdras, ao rei seguinte, Artaxerxes. Infelizmente, a carta continua alguma verdade. Jerusalém se rebela contra os babilônios mais uma vez. No versículo 23 destaco: e os impediram à força de braço e com violência. Neemias 1, versículo 3 fornece mais detalhes do que fizeram os adversários dos judeus para impedir todo e qualquer progresso na construção dos muros da cidade. Este versículo conclui o relato da perseguição dos samaritanos. No versículo 24, destaco: então cessou a obra da casa de Deus. A construção do templo cessou pouco depois de ter começado em 538 a.C. e somente recomeçou 18 anos mais tarde, em 520 a.C. No capítulo 5 destaco o versículo 1. Os profetas profetizaram aos judeus. O reinício e conclusão da construção do templo só foi possível graças aos mistérios proféticos de Ageu e Zacarias. Suas profecias incluíam, primeiro, ordens diretas de Deus; segundo, advertência e repreensão; terceiro, exortação; e quarto, alento mediante a promessa de bênçãos futuras. A palavra de Deus, através de Jeremias, pusera em marcha o início da reconstrução do templo. Da mesma forma, agora, a palavra do Senhor, através de Ageu e Zacarias, impulsiona a conclusão da obra. No versículo 2, destaco os profetas de Deus que os ajudavam. A piedosa liderança de Zorobabel e Jesua levou a efeito a reconstrução do templo. Porém, Esdras nota dois outros fatores que contribuíram para a vitoriosa restauração da casa de Deus. Primeiro, o ministério dos profetas Ageu e Zacarias em muito contribuiu para a conclusão das obras, apesar dos muitos obstáculos e reverses. A obra de Deus sempre requer a participação dos seus profetas na realização do seu propósito concernente a qualquer geração. Segundo, outro elemento-chave na bem-sucedida restauração da Carta de Deus foi a dedicação dos anciãos e do povo. Eles não retornaram apáticos, nem aceitaram o desafio com indiferença. Antes, empreenderam a tarefa com grande diligência e Deus abençoou a obra das suas mãos. O reino de Deus sempre progride através das palavras e ações dos diligentes e do povo que, ao trabalharem juntos, dedicam-se plenamente ao propósito de Deus para esse mesmo povo. No versículo 3 destaco: quem vos deu ordem para edificardes esta casa. Os fiéis obedeceram à palavra do Senhor através dos profetas. Dedicaram-se a trabalhar para a glória de Deus, e Deus estava com eles de modo especial. Todavia, o inimigo surgiu, se apôs à obra. Sempre que houver progresso espiritual, podemos prever que virão oposição e provação da parte de Satanás e dos inimigos de Cristo. O povo de Deus deve enfrentar tal oposição com oração contínua a Deus, confiança nele e avançando até a conclusão da obra. No versículo 5 destaco: os olhos de Deus estavam sobre os anciãos. Aqueles que dedicaram a sua vida à causa da obra de Deus são objetos especiais do seu cuidado vigilante. Se você está compreendendo em exaltar o reino do Senhor e a sua justiça, Ele sempre estará com o seu olhar sobre você. Neste caso, você pertence à promessa. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. E por fim, o capítulo 6 destaca o versículo 15. Acabou-se de construir esta casa. A construção do templo terminou em 516 a.C., 21 anos após lançados
os alicerces. A Arca da Aliança, contendo as 2 tábuas da lei, não fazia parte do Templo Novo. Ela teria sido destruída numa ocasião anterior desconhecida da história de Israel. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal em que você aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.